Olá, sejam bem-vindos ao Escuta Tua Mãe. Eu sou Beatriz Maciel e nesse podcast eu converso com a minha mãe, Silvia Maciel, psicóloga e doutora em psicologia. Aqui fazemos reflexões sobre a vida cotidiana e o modo como a gente lida ou pode lidar com alguns desafios do dia a dia a partir de histórias da literatura. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que de vez em quando eu acho que faz um barulho dentro da gente, que é o fracasso. Então, o que é fracassar? Qual é o papel dos erros e das falhas na nossa vida? Como viver com o fato inevitável de que a gente vai cometer esses erros? E, principalmente, como tirar um pouco do peso desse sentimento? E aí, mãe, tudo bem? Vamos lá falar de fracasso. Eu acho que é bacana a gente lembrar que esse foi um tema sugerido Sim. por uma das pessoas que tem ouvido o nosso podcast. E por que o tema do fracasso aparece como questão? Eu sugiro que a gente comece com Fernando Pessoa, porque aí, a partir daí, a gente pode fazer uma reflexão mais bonita, Acho que pode guiar um pouco, né, né? a Vamos nossa conversa. Então, pedir ajuda a Fernando Pessoa. vamos lá. A gente trouxe aqui o poema Tabacaria, que é do Álvaro de Campos, né, um dos heterônimos aí de Fernando Pessoa. É um poema bem longo. Eu vou ler alguns trechos que eu acho que condizem bem aqui com o tema, tá? Então vamos lá. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. Esses são só alguns trechos, né, do poema Tabacaria, ele é bem longo, eu recomendo aí a leitura, mas a gente separou esses porque eu acho que abre espaço, né, mãe, pra gente falar um pouquinho de fracasso, né? Veja só, a cada verso da tabacaria vem uma possibilidade gigante da gente falar sobre diversos termos, e aí me vem assim. Primeiro ponto, quando você lendo o poema diz: não sou nada, nunca serei nada, e mais adiante falhei em tudo. Uhum. A pergunta, eu acho que das primeiras perguntas que a gente precisa fazer, estou nesse lugar: como é que a gente se julga e se coloca nesse lugar de que eu não sou nada, nunca serei nada, falhei tudo, fui ao campo com grandes propósitos, então tenho um projeto, tenho desejos e tudo lá, mas vejo que não dou conta, que não consigo, aí mais adiante, não sei o que sou. Uhum. Eu acho que isso daí a gente vai precisar voltar para essa questão. E aí mais adiante, outro verso que diz: quem nasce para conquistar, como se nós nascêssemos com um destino definido para isso ou para aquilo outro. Vamos falar disso também. Serei sempre o que não nasceu para isso. Uhum. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu não nasci para isso, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, crer em mim, não, acreditar em mim mesmo, não. O que eu poderia ter feito, o que eu podia fazer e não fiz. Vejam o quanto a ideia mesmo de fracasso
está ligada a uma baixa autoestima ou uma perspectiva do que os outros pensam que eu poderia ter feito e não fiz, ou eu começo a assimilar isso como algo que é meu. Em psicologia, a gente chama profecia autorrealizadora, algo que muitas vezes apontam para nós, não, nunca vai conseguir nada, fulaninho nunca vai ser nada, está nesse lugar e nunca vai para adiante. Muitas vezes as pessoas assumem isso como suas próprias verdades. E aí tem esse lugar do fracasso, que é um termo pesado. Mas o que é isso? É não atingir os objetivos? Isso é fracassar? Ah, é só não atingir os objetivos e seguir e como é que a gente vai dar conta de seguir adiante? Eu trabalho com a área de psicologia escolar e educacional, entre outras áreas, como professora. E a gente discute muito fracasso escolar, discutimos, mas a gente reflete nesse lugar não o fracasso do estudante, não é esse lugar o fracasso do professor, ou o fracasso da escola, ou o fracasso do sistema educacional. O que eu quero que a gente dê conta de pensar é sobre o que a gente não dá conta, e o que a gente não dá conta não tem a ver somente conosco, tem a ver com uma rede de outras pessoas, de outros contextos, de diversas situações que fazem a gente estar em determinado lugar, ou passar por determinadas situações, ou ter dificuldade frente a alguns processos, algumas situações que sejam, ou o que quer que seja. Então, quando se fala em fracasso, eu pergunto, quem fracassa? Fracasso de quê? O que é fracassar? O que é fracasso? Para mim é uma palavra tão pesada, tão cheia de horrores. Então, são expectativas. Eu acho que o fracasso tem o peso das expectativas dos outros sobre nós e tem o peso das expectativas que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros, sem mesmo saber se a gente tem condição de carregar isso tudo. Eu fracassei, mas veja só, o peso era maior do que eu podia carregar. Então, por que eu estou me colocando nesse lugar? Talvez fôssemos, inclusive, mais gentis com outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Com certeza. Né? Então, o termo fracasso é um termo de peso. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essas expectativas. E eu acho que o fracasso é uma coisa tão, assim, talvez tão pessoal, né? Eu fracassei, eu sinto, sei lá, na minha carreira, nos meus estudos, eu tenho esse peso do fracasso, mas como você falou, na maioria das vezes, majoritariamente, o fracasso ele vem de uma cobrança externa. Sim. Alguém tinha uma expectativa para com a minha carreira, para com o meu futuro, para com, enfim, a minha vida, e eu enfim, internalizei isso, e quando eu não consegui atingir isso, me sinto fracassado. E aí eu pergunto, quem constrói essa expectativa? E talvez não seja a palavra, talvez a pergunta não seja quem constrói essa expectativa, seja o que constrói essa expectativa de que eu tenho com tantos anos conseguir isso, com tal idade fazer aquilo, ter dado conta de produzir. Gente, tem a ver com o mundo que a gente vive, que exige uma performance, que eu odeio essa palavra, mas enfim, que exige uma posição aí que eu preciso ser o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. É assim, que expectativas são essas que a gente constrói? De onde é que vem? Quem disse que eu tenho que fazer isso dessa forma, em tal momento? E é aquilo assim, você chegou em tal idade, se você não está casado, se você não tem filho, se você não mora só, se você não tem o cargo tal no seu emprego, se você não foi para tal lugar, você fracassou. Acho que tem um pouco disso também, essa pressão social mesmo, né? De, meu Deus, eu ainda já tenho tantos anos e eu ainda não consegui isso. E agora? O que eu faço diante disso? Eu acho que tem esse peso também. O que faço diante disso, eu penso que tem a ver com a gente colocar os pés no chão e entender o que sou eu e o que são os outros. O que sou eu e o que são as expectativas do mundo, que são expectativas, muitas delas forjadas a partir de uma máquina social que vai criando pessoas completamente desconectadas de si mesmas em prol ou a caminho ou em busca de um tipo de realização que está ligado a consumo, que está ligado a uma produtividade de um trabalho
exaustivo, 24/7, e, e aí a gente para e vai para aquela pergunta que está no poema Tabacaria, quando, é, quando diz, não sei o que sou, Uhum. quem sou eu? Eu acho que isso é uma das grandes perguntas, isso é a grande pergunta, para eu entender o que, é que eu estou fazendo, o que, é que eu quero. Às vezes eu não sei nem o que eu desejo. Então, quando você ou cada um de nós pensa nesse fracasso, para um pouquinho. Quem foi que construiu essa expectativa? De que lugar, a partir de que lugar surge essa Uhum. expectativa? É algo que diz de nós mesmas ou diz de um desejo do outro? Então, fracasso é o contrário de sucesso? É o contrário de êxito? Eu não acho, não. Não sei, eu acho Uhum. isso muito complicado. E eu acho que talvez até você pensar nessas expectativas externas, nisso que você precisa atingir. Se hoje você conseguisse tudo isso, qual seria o sentimento que viria? E aí a gente talvez perceba que talvez eu não queira isso, talvez isso não seja algo que eu realmente queira, né? Pois é, porque talvez a gente não sabe nem o que quer. E aí eu penso que essa ideia de que acreditamos que fracassamos tem a ver com baixa autoestima. Uhum. Então, eu não me reconheço em minhas potencialidades e talvez não me reconheça em minhas potencialidades em função do fato de, ao longo de minha vida, terem dito que eu não era capaz. Uhum. Em algum momento, de uma forma diferente, mas tem uma ligação com baixa autoestima. Eu Uhum. estava recentemente conversando com uma amiga e a filha dela diz que ela tem uma autoestima patológica. Eu achei ótimo. E eu quero que ela comece a contaminar mais pessoas com essa autoestima. E isso gera para ela um movimento positivo, extremamente importante, inclusive de resolução de uma série de problemas, de cura de doenças e tudo mais, mas não é o caso. O que eu quero que a gente pense é que lugar é esse da gente se estimar tão pouco. Uhum. Baixa autoestima fala de pouco amor próprio, pouco respeito por si mesmo. E aí, isso é um ponto. E a gente vai para um outro ponto, quando pensa no fracasso também, é essa coisa da competição. Quem Sim, ganhou, isso. né? Fulano chegou primeiro, fulano fez mais. Nossa, ele tem a minha idade e já conseguiu tudo isso. Gente, são histórias de vida Uhum. diferentes, contextos diferentes, formações diferentes, oportunidades diferentes, tudo diferente. Eu não preciso estar me comparando com o outro, eu preciso me comparar comigo mesma. Hoje sou mais capaz de compreender meus limites e definir até que lugar eu vou. Ah, isso é respeito. Uhum. E aí a ideia de fracasso vai se diluindo. Então, por que achamos que fracassamos? Lembra daquele conto de Paulo Mendes Campos para Maria da Graça? Hum. Não tem um trecho que ele fala que a gente precisa estar atento aos momentos delicados, eu não me lembro o termo que ele usa, em que achamos que triunfamos ou que Uhum. fracassamos. Eu tenho aqui o trecho, quer que eu leia? Lê. É no conto Para Maria da Graça. Ele faz assim: chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas. Pois é. São extremos quando estamos cheios de dor ou de vaidade. Uhum. Aí a gente sopra no ouvido, no nosso próprio ouvido, e diz: isso também passa. Esse momento também vai deixar de existir. Uhum. Então, em alguns momentos a gente pode estar bem, bem ruim. Em outros a gente pode estar se achando o suprassumo, mas passa. Uhum. A ideia da gente se entender em fluxo, em processo. Não posso parar no sentido de que isso me destrói porque eu fracassei, eu não sou Uhum. nada, eu não valho nada, né? Que aí vamos voltar para a pessoa. E se a gente dá conta de de estar atento, não é? Eu não sei que palavra é usada, a gente ficar consciente de nós mesmos em relação a que momentos são esses, quando a gente começa a achar, eu fracassei.
Gente, que peso! Uhum. Não sei, eu acho que tem Eu, uma cobrança gigantesca, né, nesse mundo de hoje. Sei eu, lá. eu pensei muito no que você falou da baixa autoestima, porque eu acho que no final das contas isso é a raiz de muitos dos nossos problemas. Mas falando em fracasso e falando em baixa autoestima, eu também associo, e aí você me disse se faz sentido, a baixa autoestima acaba nos dando certo medo de errar também. A gente não se permite errar, a gente não se permite falhar, porque a gente tem essa estima mesmo tão baixa de que, meu Deus, eu errei, eu não consigo fazer nada, eu sou um fracasso, etc. Então eu acho que a gente pode associar nisso também. E você estava falando da questão das histórias diferentes, que ninguém é igual e que por isso a gente não pode estar se comparando e tomando o sucesso do outro como um fracasso nosso, também relaciona-se com baixa autoestima, porque querendo ou não se conhecer, não se estimar, também faz com que a gente ignore a nossa história, o nosso caminho, os nossos sonhos também, o que a minha prioridade é diferente da prioridade do outro. E a minha prioridade é diferente da prioridade do outro e pode mudar Isso, no meio do exato. caminho. As coisas acontecem no fluxo da vida cotidiana, no fluir transparente da vida cotidiana. Eu já falei esse termo, acho aqui. Mas, e veja, tem um peso muito grande a palavra erro. Sim. Eu errei. Ok, eu Faz errei, parte, vamos errar mais. pode ser que esse erro a gente não vai cometer novamente, porque a gente já ganhou experiência, mas outros erros virão, nós não sabemos tudo. Ter consciência disso é também respeitar a si mesmo, né? E não ficar parado nesse lugar. Talvez o grande problema seja a gente ficar tão envolvido, tão amarrado, tão preso a esse lugar de que eu sou um fracasso, porque deixa de ser eu fracassei, coloca lá fora, não. Passa a achar a si mesmo um fracasso e aí a gente não anda. A experiência de vida na Terra, o tempo que a gente passa aqui, se conta por esse dia a dia. Não são grandes experiências, grandes eventos, não. É no que a gente vai fazendo no miudinho, do dia a dia. Então, observa isso. Observa como é que você está funcionando. Observa o que gera em você uma sensação de que eu não sou o suficiente. Mas suficiente para quem? Quem te deu esse sarrafo, a altura desse sarrafo? Talvez você esteja colocando a barra muito lá em cima. Talvez a gente precise ir por passos mais curtos, não preciso dar um grande salto de vez. Às vezes preciso no passo a passo. Então, é se pensar a respeito dessa ânsia de um sucesso, porque a palavra sucesso é outra palavra terrível, que para mim é uma coisa instantânea, a pessoa aparece e faz sucesso. Não. O quanto em mim, ou o que em mim me torna exitoso, me torna satisfeito com o que faço. E o que é sucesso também, né? Isso é muito relativo. Totalmente, totalmente, mais ainda no mundo que a gente vive, que é muito para fora, muito dar satisfação para o outro. Eu acho que a ideia do fracasso é atravessar também com esse mundo que a gente está, dar satisfação para o outro, em vez de olhar para si mesmo. Então volta, eu preciso saber quem eu sou, o que sou. Essa é uma pergunta fundamental para a gente pensar se fracassamos ou se triunfamos, ou se uma coisa nem outra. Quem sou eu no mundo? E o que desejo, o que faço bem, o que faço mal, o que eu peço para que outra pessoa faça aqui em casa mesmo. Quem faz bolo não sou eu, é você. Então, eu não vou achar que fracassei, mas eu faço outras coisas que são melhores. Mas, assim, às vezes a gente vai tirar onda e levar na brincadeira, mas eu acho que precisa levar na brincadeira, porque aí é outra coisa que no conto da Maria da Graça diz, a gente precisa ter umas caixinhas para guardar o humor. E existem grandes ocasiões, uma delas é aquela em que achamos que triunfamos ou que achamos que fracassamos. A gente tem que começar a rir dessas grandes ocasiões. Veja só, rir de si mesmo, rir disso. Falei, gente, eu estava achando que dava conta de virar uma cambalhota. Eu não consigo, travei minha coluna. Não dá. Eu vou rir disso, vou tratar, vou rir, treinar de outro jeito. Então, eu quero que a gente dê conta de pensar nessas grandes ocasiões. Quando a gente acha que, uau, eu sou o rei, a rainha, eu triunfei.
ó céus, eu sou um fracasso. Calma lá. Uhum. Vamos entender que, como eu já disse, isso passa. Isso é um momento no tempo. Então, eu acho que o segredo talvez seja se enraizar mesmo nesse autoconhecimento, de saber quem se é e ter isso como para construir uma boa autoestima baseada em respeito mesmo, né? De se conhecer, saber Autorrespeito, né? autorrespeito, exato. Porque entendo essa base, talvez fracassar seja mais fácil, triunfar seja mais fácil também, porque não vai ser o ápice da minha vida. Ou talvez seja mais fácil, quando a gente está fazendo isso que você está falando de enraizamento, de colocar o pé no chão, entender que não é fracasso nem sucesso. São momentos bons, são momentos melhores, são momentos ruins, são momentos piores, mas isso não é, assim, a grande questão da minha vida. Existem acasos, existem situações que vão nos levar para lugares, ou para pessoas, ou para encontros, que podem ser interessantíssimos, mas atente para a gente não colocar um peso tão grande nas palavras. Eu fracassei, eu tive grande sucesso. Veja só, não somos só nós somos seres no mundo com os outros. Existe uma série de circunstâncias no entorno disso tudo. E a gente pode aprender a lidar com isso, mas a palavra é aprender a lidar. Aprender, a gente fala muito em aprender com os erros, mas como é o meu pensamento em relação a isso? Talvez eu precise começar a pensar diferente para poder encontrar caminhos diferentes e chegar no lugar onde eu estava querendo chegar. Faz sentido? Faz. E talvez também não colocar essas palavras tão violentas na nossa própria boca, de dizer eu sou um fracasso. É horrível isso. Nossa, para mim isso é assustador. Né? Dizer eu fracassei é péssimo, mas é dizer eu sou um fracasso. Quem colocou isso? Quem te fez pensar assim? O que te fez pensar assim? Então, cuida, atenta que não é assim. Eu não sou um rótulo, eu não sou um adjetivo. Eu não sou o fracasso como uma substância, um substantivo aí, né? Eu sou um fracassado. Nossa, as pessoas dizem, fulano é um fracassado. Cuidem das palavras. As palavras têm poder e as pessoas começam a acreditar nisso se ficarem repetindo. É muito, muito perigoso. E aí, essa pessoa que tem essa... Sim. Isso, assim, eu sou um fracassado, faz o que com isso? Procura ajuda. Tá? Procura ajuda. Procura ajuda de pessoas em quem você confia, que te compreendem, que sabem da tua história e que vão ser capazes, inclusive, de levantar a bola e dizer, vamos embora, eu tô contigo e a gente vai junto. Às vezes você vai precisar realmente de ajuda profissional, porque essa construção de um fracasso, essa crença, esse estigma e tudo isso pode gerar processos depressivos, ansiogênicos diante de determinadas situações. Eu não vou conseguir, vou ficando ansiosa porque eu não vou conseguir, vou fracassar. E aí procure ajuda do mesmo modo, assim, eu sou incapaz, eu não consigo, e eu entro num processo de depressão. Então, nesse caso, a gente vai precisar de ajuda médica, psiquiátrica, de ajuda de psicoterapeutas, mas procure profissionais que possam te ajudar em relação a isso, e ter amigos. Pessoas que realmente vão olhar para você, veja só, não deu certo dessa vez, mas eu estou junto contigo, vamos seguir, segue adiante. Amiga, é bem importante. Ver o bem em você que você não vê. Às vezes é isso. Às vezes o amigo consegue olhar na gente algo que a gente não estava percebendo. Porque são olhos bons de quem nos ama. A gente precisa olhar. Precisa dos olhos bons. Precisa dos olhos bons, precisa das boas palavras das pessoas que nos amam. Eu acho que é por aí. Perfeito. Tá? Perfeito, mãe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tomara que faça sentido para as pessoas que estão aqui conosco. Um beijo bem grande para vocês. E é isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Fiquem muito à vontade para comentar e para mandar sugestões de temas também. O nosso direct do Instagram, o nosso e-mail estão abertos para vocês fazerem as perguntas que sempre quiseram fazer para as mães de vocês. Podem fazer para mim. Fiquem à vontade e a gente se encontra aqui no próximo episódio do Escuta Tua Mãe. Um grande abraço.